Uma das maiores preocupações que as famílias possuem na hora que decidem se mudar para a Espanha e que nós tínhamos também é com relação à adaptação dos filhos. E é sobre ela que nós vamos falar no vídeo de hoje, então não saia daí! Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal feito para quem quer saber tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago. E eu sou a Luciana, e o vídeo de hoje foi feito especialmente para as famílias que estão se planejando para morar na Espanha, mas principalmente para aquelas famílias que vêm com crianças. Primeiramente, nós vamos falar de como foi a adaptação com a nossa filha, nós vamos compartilhar um pouco da nossa experiência. Depois nós vamos falar da adaptação de uma maneira em geral e no final nós daremos dicas super importantes de tudo isso que a gente aprendeu e que vai te ajudar aí na sua preparação, na sua mudança para a Espanha. Quando nós decidimos sair do Brasil, nós já contamos em diversos vídeos aí sobre esse processo, a decisão, mas a nossa filha era uma das nossas maiores motivações em sair do Brasil e ao mesmo tempo ela era uma das nossas maiores preocupações. Porque assim, a gente tem aquela motivação de levar o nosso filho para um país que tenha mais qualidade de vida, que tenha uma melhor educação, mais segurança, enfim, coisas que a gente não pode proporcionar para eles no Brasil, mas a gente também tem uma preocupação porque ao mesmo tempo a gente está privando eles de algumas coisas e a gente tem algumas etapas para vencer que a gente não sabe como vai ser essa adaptação. É muito complicado assim você pensar assim, nós queremos dar o melhor para ela, mas o melhor para ela segundo o nosso ponto de vista, né? Claro que as crianças geralmente não têm idade suficiente para dar o seu próprio ponto de vista, mas a gente colocava na balança coisas como privar ela do convívio com tia, com os priminhos, até da avó, né, da mãe do Thiago, porque no nosso caso a minha mãe veio, graças a Deus, então assim, é legal que ela tenha esse convívio pelo menos com uma das vós. Mas, assim, aquela recordação boa da infância, né, da criança que cresceu com os primos, que ia na casa da tia, que dormia na tia, aquela coisa do mimo, a gente ia estar privando ela de certa forma, por mais também que tenha minha irmã aqui, mas, assim, priva de todos os outros tios e primos, dos outros parentes. E também outras preocupações que a gente tinha era com relação ao clima, se será que aqui não ia ser muito frio para ela tão pequenininha. Enfim, um monte de preocupações, né? A gente sempre escuta que criança se adapta muito bem em qualquer lugar e tal, que isso não é um problema, mas a gente tinha essa preocupação e a gente acredita que tem fundamento a nossa preocupação, e vocês vão ver no vídeo agora que realmente sim, eles se adaptam, mas eles passam por um processo também e que talvez por serem crianças, eles não conseguem expressar esse processo. Então talvez muitas vezes fica isso, assim, eles se adaptam fácil, mas a gente não sabe o que está passando, né? É uma criança, ela já tem aí uma memória, ela já tem os seus pensamentos, o seu raciocínio, então ela nota, ela percebe toda essa mudança que está acontecendo. E uma dessas preocupações que nós tínhamos, como a Lu falou, era com o clima. Nós estávamos saindo do Brasil, um país quente a maior parte do ano, para vir para um país onde faz frio, embora não seja um país de característica fria, como uma Noruega da vida, mas é um país que tem um inverno diferente do Brasil. Então nós escolhemos uma época para chegar aqui na Espanha onde essa mudança de temperatura não fosse tão brusca e não fosse causar um problema para ela. Porque para nós, né, os adultos, é mais fácil de se adaptar, a gente sabe a necessidade de pôr roupa, mas pegando uma criança que está acostumada a viver no Brasil... Só de calcinha. Só de calcinha, num lugar que é calor, perto da praia. De repente chega num lugar onde ela tem que estar o dia inteiro de roupa de frio, com blusa e touca e tudo, ia complicar um pouquinho. E nós chegamos numa época muito boa para isso, né? Nós chegamos em maio e assim, as épocas mais frias aqui da Espanha é entre novembro e abril, mais ou menos, né? Abril já, do meio de abril para frente já é um período bom para vocês estarem chegando. Caso aí haja a possibilidade de vocês se organizarem, escolher um mês, a gente sabe que às vezes é difícil, às vezes por algum motivo precisa chegar em dezembro, janeiro, enfim, aí é outra história. Mas podendo programar, a gente indica aí uma época mais quente, como é esse período aí após abril. E aí nós chegamos aqui, com relação ao clima, foi bastante tranquilo, porque é isso, estava uma estação equilibrada, não foi aquela coisa de você dormir no verão e você acordar, amanhecer no outro dia no inverno. Então, nessa questão do clima, pela estação do ano que a gente veio, a gente pode dizer que assim, não houve
a adaptação não teve nada de... Ninguém estranhou, na verdade. Foi bem tranquilo para todos nós e principalmente para ela. E aí foi bom porque, assim, desde maio até novembro, que é onde começou o frio mesmo, a gente teve esses meses para ir se adaptando, a gente foi vendo a evolução do clima, né? Então, assim, a cada semana que passava, a gente tinha que colocar aí uma roupinha um pouquinho mais pesada, não foi nada tão brusco, então, assim, ela se adaptou tranquilamente, nunca reclamou, embora no inverno, assim, a gente percebia, assim, quando ia trocar ela para ir para a escola, que ela não gostava de colocar muita blusa, ela ficava incomodada com touca, com cachecol, com luva. Para dormir também era algo que ela ficava bem incomodada, né? Porque ela queria dormir só de calcinha, alguma coisa assim, mas a gente tinha que, por ela, principalmente criança, que não se cobre direito e tudo, a gente precisava colocar mais roupa e a gente via ela bem incomodada nesse sentido, né? E assim, aqui tem os aquecedores, né? Mas assim, primeiro porque não é tão bom para a saúde você ficar 24 horas por dia num local que o aquecedor está ligado. Então, às vezes, a gente mantinha assim, o aquecedor ligado durante o dia e à noite a gente tentava colocar um pijaminha quentinho e tentava sempre estar passando ali no quarto para cobrir ela, porque a gente até chegou a deixar o aquecedor ligado aí durante a noite, mas aí a gente viu que não estava fazendo bem para ela, ficava uma secura muito seca. Estranha, né? A gente notava a respiração dela piorava com a calefação a noite toda, então a gente não deixava, primeiro por esse motivo e segundo que o custo também, né? A gente consegue, se a gente não usar a calefação durante a noite, o custo da conta de gás no final fica um pouco mais baixo. Aí assim, no nosso primeiro inverno aqui, é aí que já começa um pouco a parte chata da adaptação. O nosso primeiro inverno aqui, do ano de 2019, foi bem difícil, embora assim, não foi ruim por ela ter se queixado ou qualquer coisa assim, mas porque ela ficou muito doentinha. Na verdade, não é nem que ela ficou muito doentinha, ela ficou doentinha muitas vezes. E nós estamos falando de uma criança que no Brasil não tinha histórico de ficar doente. Não é que no Brasil ela já era uma criança assim frágil, que estava sempre doente. No Brasil nós não tínhamos assim, nós não temos memória dela ficando doente no Brasil. E assim, não foi só pelo fato de, porque às vezes pode pensar assim, porque também começou na escola, e, enfim, lá no Brasil ela já estava indo na escola, justamente para adaptar ela já um pouquinho, a gente já colocou ela na escolinha no Brasil, para que tudo não fosse assim tão novo. Então, assim, ela já tinha tido aquele contato da escolinha, daquela troca de vírus e tudo isso, e assim, mesmo assim, ela sempre teve uma alimentação muito boa e assim, ela tinha uma resistência muito boa. E isso aqui no primeiro inverno caiu assim absurdamente, ela vivia doente, ela mal sarava. Passava 2 dias que a gente falava, nossa, você vê, agora ela tá melhorzinha. Passava 2 dias, ela já estava mal de novo, ou era gripe, ou era tosse. Então, além de ter sido difícil para ela, assim, estar doentinha, foi difícil para a gente por ver ela e também por a gente não estar adaptado com o sistema de saúde aqui. Isso foi muito complicado, a gente estava sempre com ela no postinho, no hospital, e a gente tinha que lidar com aquela calma, porque eles tinham a segurança, eles sabiam que tudo aquilo fazia parte de um processo de adaptação. Quando a gente falava que era o nosso primeiro ano aqui, eles já falavam, olha, então fiquem tranquilos, porque isso faz parte, ela tá bem, e assim... Pra gente, como mãe, como pai, assim, é difícil você ver a criança com febre, assim, abatida, sem vontade de brincar. Ela simplesmente queria ficar no sofá, quietinha. Ela é uma criança que não senta. Não. Então, a mãe dela passa o dia inteiro, da hora que acorda até a hora de dormir, que a gente brigando com ela para ela dormir, mas ela passa o dia inteiro correndo, pulando, em pé. E ela ficava deitada no sofá, a gente via ela deitada no sofá, assim, a gente falava, ela não tá bem, realmente. A gente conseguia pegar ela no colo, coisa que a gente não conseguia, a gente tentava falar, vem um pouquinho no colo, assim, né, ela não gostava, porque ela não tinha paciência de ficar um pouco no colo. E nesses dias a gente conseguia pegar ela no colo, a gente via que ela realmente estava mal, e no Brasil a gente tem esse costume, assim, de procurar mais um médico para essas questões. A gente, além do plano de saúde, a gente tinha um pediatra que a gente levava ela, que fazia um acompanhamento particular com ela, então, assim, o telefone dele estava sempre à disposição, qualquer coisinha que ela tinha, embora não fosse de ficar doente, mas qualquer coisinha que a gente notasse de diferente, já ligava para ele, já marcava, já levava na emergência,
E pelo menos alguma gotinha de alguma coisa ele dava, né? Assim, hoje a gente até acaba vendo que isso talvez não fosse tão bom, mas a gente, infelizmente, no Brasil tem um pouco esse hábito de querer um remédio para tudo. Já sair do médico e ir para a farmácia, né? Já é um caminho comum. É o caminho comum. Você já vai para o médico com a carteira, porque você sabe que depois do médico você vai passar na farmácia. E aqui a recomendação deles era leite quente com mel e bastante água. A gente até brincava, sabe? Falava, nossa, é uma medicina tão avançada, se fala tão bem, e tudo se trata com leite quente, com mel e bastante água, né? Mas, no fim, a gente acabou vendo que realmente era isso. Não tinha uma necessidade de um medicamento. Era só uma adaptação do corpo dela. Então, além da adaptação dela, né, da criança em si, tem essa adaptação do corpo, que não depende muito, né, nem da gente, nem deles. É algo natural, é um processo natural. O corpo está se adaptando, são condições totalmente diferentes e vai acabar passando. Então, essa foi a primeira dificuldade que a gente teve com relação à adaptação dela. E depois teve a segunda, que foi consequência dessa primeira, né? Ela, depois desse período aí, com tanta gripe, com tanta tosse, e como a criança fica com muita secreção, muito catarro, e assim, como o corpo dela não foi capaz de expulsar toda essa secreção, a gente acabou notando aí, passado um tempo, mas assim, ainda no inverno, a gente notou que a gente falava com ela e ela não escutava. E ela só escutava se ela estivesse olhando para a gente. E aí eu reparei que ela estava lendo o nosso lábio, na verdade, né? Então, assim, se ela não estivesse olhando, ela não escutava. E a gente fez vários testes aqui, enfim, eu até achei que eu estava neurótica demais. Mas a gente fazia os testes de chamar ela e tudo, e ela realmente não, se ela tivesse de costa, ela não escutava. E aí, com essa suspeita de que ela não estava ouvindo direito, a gente foi até a pediatra, pediu para examinar tudo. E aí a pediatra falou que realmente, né, quando foi examinar o ouvido dela, falou que ela estava com um ouvido totalmente tampado e o outro ouvido parcialmente. Então, que ela provavelmente estava escutando muito pouco e muito mal. E o que estava tampando os ouvidos dela foi justamente essa secreção, esse catarro que não saiu. E, enfim, como os canais aqui para dentro é tudo o mesmo, então acabou tampando o canal por onde ela escuta, né? Então, assim, foi um período muito difícil mesmo, porque, assim... O único remédio que a médica indicava era paciência, esperar. Ela falou, precisa esperar, é a adaptação dela, vai ter que esperar o verão chegar para que isso saia naturalmente. Pela idade dela, né? Não tem nada que a gente possa fazer agora. Ela falou, ela é muito pequena para a gente fazer qualquer procedimento, né? Não sei se seria uma lavagem. Ela simplesmente falava que ela era muito nova para fazer qualquer procedimento, que a gente precisava esperar o verão passar, esperar os dias mais quentes para ver se o organismo dela ia lutando contra isso automaticamente. E se passado o inverno a gente notasse que ela ainda estava com esse probleminha para escutar, mesmo assim, a gente teria que esperar até ela fazer 6 anos, e na época ela tinha 3. Então, assim, foi um choque. Você imagina assim, meu Deus, a minha filha vai ficar surda até ela completar 6 anos. Principalmente que ela precisava aprender o espanhol aqui, né? Ter esse contato, que essa é uma adaptação que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas uma outra preocupação, como que ela vai aprender se ela não está escutando, né? Então, isso deixou... Essa foi talvez o momento, esse talvez tenha sido o momento mais crítico, assim, né, nessa adaptação, onde a gente mais ficou preocupado, porque era isso, não davam nenhum remédio que pelo menos amenizasse nada. Dor ela não tinha, ela não se queixava de dor, mas ela assim não escutava, e é isso. E eu pesquisava assim, e pelo que eu havia pesquisado, e eu perguntei para a pediatra e ela me confirmou isso, é que se isso poderia se agravar de tal forma que isso durasse para a vida toda, que isso realmente afetasse a audição dela ao longo da vida, e ela me disse que sim. Então, você já imagina um monte de coisas, você fala, nossa, a gente fez uma mudança que era para ser para o bem dela e Deus o livre ela perder a audição, que seja parcial, sei lá, 10, 20%, mas era uma perda, né? Então, assim, foi um período bastante difícil. Mas só para a gente já mudar aí de assunto, passado o inverno, chegou o verão, a gente notava ainda um pouco, sim. Uma primavera primeiro. Né?
Na primavera. Mas eu acho que eu deixei isso para o verão, realmente. Porque, assim, a primavera é calor, mas não é tanto. Sim, Ela queria o o calor é calorzão. do verão mesmo. Aí 40 graus. ela queria os 40 graus e também para não ser tão pesada. E ela fala, eu não falei para você voltar no verão? Então eu não fui na primavera, eu fui realmente no verão. E ela ainda estava um pouquinho, já um pouco melhor, já se notava que ela escutava um pouco melhor. Mas eu fui lá e pedi, implorei, eu ainda falei para o Thiago, eu vou lá hoje e eu não saio de lá sem uma guia de um exame. Eu não vou sair de lá, eu não vou. Eu saí daqui determinada e aí, graças a Deus, não precisei nem de barraco, não precisei de nada. Ela falou assim, bom, então toma aqui uma guia e vamos fazer um exame para verificar, porque até então o exame que ela estava fazendo era clínico, né? Ela só olhava e ela disse que com isso já bastava. Mas ela falou, agora a gente faz uma audiometria, e aí nessa audiometria até deu alguma coisinha, mas muito pouco. Ela falou, olha, pode ficar tranquila, tranquila mesmo, que isso aqui é insignificativo, pode ficar tranquila. E aí, com o passar do tempo, isso foi melhorando. Hoje eu posso dizer que, assim, ela tá normal, 100%. Tá normal, não afetou em nada para ela, né? Essa questão do ouvido. E aí a outra parte é a adaptação da escola, né? Parte disso, de toda essa questão aí que a gente teve de saúde. Na parte da escola, em partes foi tranquilo, né? Tivemos também é uma adaptação, também gera desconforto, gera alguns problemas. Ela foi muito bem recebida. A Espanha tem uma estrutura para lidar com crianças imigrantes. É um país que tem hoje 10% da sua população imigrante. Se a gente quando a gente vai buscar ela na escola, a gente vê ali várias nacionalidades. Tem os árabes, tem o pessoal da África, tem o pessoal da América do Sul, igual nós, do Peru, enfim. Eles têm uma variedade aqui, tem muita gente aqui da Romênia. Então, assim, tem uma variedade muito grande, o país está preparado para receber essas pessoas e essas crianças. Então, a professora já sabe que ela vai receber crianças que não sabem falar uma palavra do espanhol, que vai receber outras crianças que falam, mas, porém, com outro sotaque. E isso acabou ajudando, ela foi muito bem recebida na escola. A gente notava que as crianças também não tinham assim, nenhum tipo de... Bom, criança normalmente já não tem nenhum tipo de preconceito, né? Então a gente via que entre as crianças ela era super bem recebida. A dificuldade maior mesmo foi por conta do idioma. Assim, ela um pouco se isolou, não foram as outras crianças que isolaram ela um pouco se isolou porque até então, como nós chegamos em maio e as aulas começaram em setembro, ela não tinha tido muito contato, porque o contato maior é na escola mesmo, por mais que a gente fosse em parquinhos e tudo, e outras crianças brincassem com ela, mesmo que ela não falasse o espanhol, porque também na idadezinha que ela tinha era compreensível se ela não falasse bem qualquer idioma que fosse. Então ela sempre brincou com as crianças um pouco maior que ela, porque entendia que assim, ela era bebezinha, vamos dizer assim, mas brincava com ela. Então esse foi o convívio que ela teve entre maio e setembro, e aí foi em setembro mesmo em que ela tinha um convívio diário com várias crianças, e aí foi aí que ela percebeu o que era a mudança do idioma. Tipo, eu falo uma coisa e eles falam outra e eu não entendo bem eles, e ela também percebeu que ela não era entendida. E aí ela entrou ela se isolou, ela entrou assim numa parte onde ela não se sentia confortável de jeito nenhum na escola. Ela gostava de ir, ela ia muito animada, porque assim, era tudo novo para ela, embora ela tivesse ido na escolinha no Brasil, mas aqui era diferente, aqui não era tipo creche. Lá no Brasil ela tinha a hora que eles iam dormir, tinha um colchonete e tal, e aqui desde os 3 anos é escolinha mesmo, já com papel, com caneta, com tudo, já atividade. Então tudo isso foi novo para ela. E quando ela se deu conta dessa questão do idioma, ela se fechou num canto. E em paralelo a isso, a gente estava enfrentando aquele problema de gripe, tosse e a questão da audição. Então, assim, juntou tudo ao mesmo tempo, mas a gente estava sempre em contato com a professora, que foi, assim, uma peça-chave e super importante nesse processo, porque ela realmente falava pra gente que ela estava isoladinha, que ela se isolou. E toda vez a gente notava que quando ela precisava falar espanhol, ou quando alguém falava em espanhol com ela, isso a gente percebia no parquinho, ela já começava a cutucar o dedinho e arrancar as peles. E assim,
Foi a maneira dela de manifestar que ela não estava bem, assim, ela se machucava, ela tirava a pele que era para sangrar, assim, sabe? Então a gente achou isso muito estranho, diferente, se assustou um pouco, e novamente fomos na pediatra, que também teve uma paciência absurda, assim, foram excelentes profissionais que a gente cruzou aqui nesse período, né? Tanto a pediatra quanto a professora, foi um trabalho, assim, bem em parceria. E graças a Deus durou pouco isso, não foi uma adaptação longa, durou alguns meses, e logo ela já superou tudo isso, graças a Deus. E assim, a dica da médica da pediatra, ela falou bem claro, ela falou, olha, por mais que vocês pensem que como ela é pequena, ela se adapta fácil, ela não está entendendo o que está acontecendo, porque ela é tão pequena. Ela falou, isso não é verdade. Ela, com a idade que ela tem consciência de toda a mudança que ela está passando, ela tem consciência de tudo que está acontecendo e ela está sofrendo com isso. Então ela falou, muito amor, muito carinho, muita paciência, porque isso vai ser fundamental para ela e ela está, sim, passando por um período difícil. Passou a mudar um pouco a nossa percepção de, assim, por ela ser pequena, a gente fazia as coisas e vamos dizer que a gente levava ela junto. Mas passou a mudar um pouco a nossa percepção de incluir ela, mesmo ela sendo pequena, de explicar as coisas para ela, de conversar mais com ela, entender o porquê que a gente estava aqui. A gente passou até a ter algumas conversas com ela, no sentido do Brasil, a Espanha, as diferenças, o porquê que a gente veio para cá. Então hoje ela tem isso um pouco mais claro, né? E ela foi se sentindo, acho que parte do processo também, né? Porque até então a gente não tinha essa visão. Essa preocupação de ter que sentar e falar com ela, porque a gente pensava assim, até que ponto isso é relevante? Ela vai entender? Será que ela tem cabeça para entender? E por mais que a gente pense que não, mas eles entendem. E a pediatra foi que abriu os nossos olhos, assim, mostrou bastante coisa pra gente. E a professora, que teve muita paciência, ela chegava a ficar quase hora conversando com ela depois da aula, e a professora indicava coisas para nós fazermos em casa que ajudaria ela. Tava sempre dando um feedback, ela melhorou, em tal aspecto piorou. Então, assim, a parceria com a escola e com a pediatra foi fundamental nessa adaptação dela. Esse período crítico aí que nós mencionamos durou mais ou menos aí uns 6 meses, né? De novembro de 2018, quando a gente... 2019. Novembro de 2019 até quase o meio aí, um pouquinho antes do meio de 2020. Esse foi o período crítico. Depois disso as coisas já começaram a entrar mais nos eixos. No próximo inverno ela já estava mais adaptada, ainda ficou um pouquinho doentinha, mas já foi, comparado com o outro, foi muito pouco. E agora ela já entende essa questão das estações, né? Ela já sabe, tipo, agora é verão, aí ela aproveita, brinca na água, sabe que a gente tem que ir pra piscina, tem que fazer as coisas, porque depois vai vir o inverno. Então, assim, ela já tá bem adaptada e o corpo dela também já tá adaptado. A questão do idioma hoje, ela já fala até mais o espanhol do que o português. A gente já nota, ela vem falar com a gente do nada, tá falando em espanhol. Assim, a questão da crise que nós passamos em 2020 atrapalhou um pouco, porque ela foi para a escola só até março, e depois ela ficou de março até setembro de novo em casa, mas a gente tentava pôr filme, desenho, tudo, para que ela não perdesse aquele pouco que ela adquiriu na escola e que o próximo ano letivo, no caso em setembro de 2020, não fosse um recomeço tudo de novo. Então, assim, atrapalhou um pouco nesse sentido, mas com relação a tudo o resto que a gente comentou, já foi bem mais tranquilo. Bom, e a adaptação, de uma forma em geral, foi bastante tranquila. Como nós já falamos, assim, a Espanha é um país que recebe muitos imigrantes, está bastante preparado para lidar com todas essas situações. E, assim, nós como adultos, podemos dizer que a gente sempre foi super bem acolhido desde o começo, né? Nunca nos sentimos, assim, imigrantes, claro, a gente sempre vai se sentir imigrantes, mas assim, a gente nunca se sentiu discriminado por isso. E com a nossa filha a mesma coisa. A gente nunca sentiu que ela teve nenhuma discriminação por parte de outras pessoas, de outras crianças. Nunca teve nada do tipo assim, volta para o seu país, sabe? Foi sempre assim, olha, é um período, vocês vão passar por isso. Sempre, assim, tudo isso sempre foi tratado com muito carinho, com muito respeito. Então, assim, foi uma experiência
difícil, porém bastante positiva, se isso conforta vocês. É um período assim que passa e a gente tem um suporte para passar por isso. E ela se adaptou super bem ao país. É lógico, tem essa questão, a gente não tem a família como a gente tinha no Brasil, não está sempre em contato, mas ela se adaptou bem com isso, ela pergunta sempre, quer fazer videochamada, quer ver, né, minha irmã, minhas sobrinhas, a minha mãe, né, a família que ficou aí no Brasil. Mas, assim, se adaptou, hoje a gente vê ela bem adaptada aqui na Espanha, feliz. Foi esse período difícil, mas isso, assim, era algo que não dependia dela também, né? Ela ia ter que passar por isso, né? Foi uma adaptação tranquila. Nós fizemos algumas coisas que ajudou para que isso fosse da forma que foi, e nós aprendemos algumas coisas também que teriam ajudado mais, que talvez teriam facilitado, teriam Ainda feito essa mais. adaptação ser mais fácil, e é isso que nós queremos passar agora para vocês, né? O que nós fizemos e o que nós Poderíamos ter feito. poderíamos ter feito. Exato. Porque uma das coisas, assim, já estava muito perto, a gente já sabia a data que a gente ia mudar para a Espanha, que eles iam vir, né? Eu já estava aqui, como quem acompanha a gente já sabe, mas a gente já tinha a data aproximada de quando elas iam vir para cá. Era um período curto, mas mesmo assim a gente decidiu, a Lu lá no Brasil matriculou ela numa escolinha, colocou ela na creche, que a Lu mencionou, para ela ter contato com outras crianças, para não ser mais uma novidade, né? Porque aí no Brasil fala assim, nossa, sempre fica na cabecinha dele, né? A criança. Tava sempre com a avó, tava sempre em casa, e de repente chega aqui, outro idioma, outro clima, vou para a escola. Para não ser muita coisa, então a gente já fez isso lá no Brasil e foi super positivo. Quem tem as crianças mais pequenas ainda, que não vão para a escolinha, que, enfim, não tem a necessidade da criança ir para a escola, porque às vezes um dos pais não trabalha e tal, mas mesmo assim, já coloca a criança na escola, que é para ela já ter um pouco, assim, já cortar um pouco da rotina, porque eu imagino que aqui na Espanha a criança vai precisar ir para a escola. Aqui eles recomendam que com 3 aninhos, embora não seja obrigatório, mas é recomendável. E a gente também recomenda, viu? Porque a gente está vendo tudo que ela está aprendendo, o desenvolvimento que ela está tendo e que ela chegaria, por exemplo, na primeira série, apesar de não ser obrigatório. Isso foi uma amiga da Lu que deu essa dica pra gente também uma vez, falou que recomendava. Porque o obrigatório aqui é a partir de 6 anos. Só que com 6 anos, a maioria das crianças já está lendo e escrevendo praticamente. Então, assim, imagina que a gente não tivesse colocado ela na escola com 3 anos, porque não é obrigatório, tem avó que fica, enfim, pensando assim, não vou colocar agora. Ela chegaria de paraquedas na primária com as outras crianças que já lê, já escreve e tudo, então ela ia ficar super perdida. Então, assim, a gente também recomenda que mesmo que não haja a necessidade, já coloca a criança a partir dos 3, se for possível, porque é muito bom para a criança. Mas, assim, só voltando na parte de dicas do que você pode fazer ainda aí no Brasil. Nós não tínhamos, na verdade, a dimensão, a noção da importância que era já integrar ela em tudo. Claro que nós falávamos com ela sobre a viagem, que a gente ia se mudar, falávamos tudo que fosse possível, assim, que a gente imaginava que seria compreensível para uma criança de 2 anos na época. Só que coisas que a gente poderia ter feito e não fizemos seria integrar de uma forma em geral. Por exemplo, vai comprar mala, leva a criança para comprar mala. Assim, todas as decisões que forem tomando, conforme o plano de viajar for amadurecendo, tudo que for possível, integrar a criança o máximo possível nas decisões e conversar com ela. Se são crianças maiores, conversa, dialogue com a criança. Se for as menores, através de história, através de desenhos, enfim. Tentem usar um pouquinho aí a criatividade de como fazer isso com os pequenos, mas através de histórias funciona super bem. E também desenhos. Os desenhos que a criança assiste, tanto os pequenos quanto os maiores, já colocar os desenhos para que eles assistam em espanhol. Isso foi algo que a gente não fez, né? Que a gente deveria ter feito, sabe? Explicar para ela que a gente ia mudar para outro país, que falava o idioma, tentar ensinar já algumas palavras para ela, dar um bom dia, um boa noite, sabe? O pouquinho que ela já sabia em português, a gente deveria ter já ensinado ela em espanhol. Ter colocado desenho, ter feito essas coisas. Isso a gente não fez. Já que a teria gente feito diferença.
Já que a gente já tinha a data da viagem, já tinha uma viagem planejada há quase um ano. Então, assim, se a gente nesse um ano para trás tivesse feito alguma coisa nesse sentido, teria sido bem mais tranquilo para ela. Com certeza teria sido muito mais fácil para ela. Isso sem dúvida, se a gente pudesse voltar no tempo, isso seria algo que a gente mudaria. Com certeza, às vezes tem gente que pergunta isso, né? O que vocês mudariam? Isso seria uma das coisas que a gente mudaria, sabe? A preparação dela no idioma e a integração dela na decisão também, com a cultura, já ir mostrando um pouco, já tentando fazer alguma adaptação. Né? Tentar meio que fingir que já está vivendo a vida da Espanha, porém lá no Brasil ainda, sabe? Já tentar fazer com que não seja essa mudança brusca que realmente é. Então, já tentar viver um pouquinho disso lá no Brasil ainda. Já daquela adaptação igual do peixe, né? Que a gente compra o peixe, aí põe ele na água, dentro da própria água, dentro do aquário, e fazendo essa adaptação, isso foi algo que a gente pecou. Nós poderíamos ter feito diferente, teria facilitado para nós, e esse é o objetivo do nosso canal, né? Compartilhar as nossas experiências, o que deu certo, o que deu errado, e também o que a gente aprendeu, o que poderia ser diferente. Para quem está aí desse lado agora, fazendo planejamento, já se preparando para a mudança, para que possa corrigir, né? E é lógico que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma experiência, mas se a gente for pegando um pouquinho de cada um, né? Os acertos e os erros, com certeza a nossa experiência vai ser melhor. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido útil para você. O nosso objetivo é sempre isso, né? Alertar para coisas que vocês podem se preparar aí ainda no Brasil. Se você ainda não está inscrito no canal, corre lá e se inscreve, ativa os sininhos das notificações. Aqui nós postamos 2 vídeos por semana, sempre com algum conteúdo importante para você que está se planejando para mudar aqui para a Espanha. Mais uma vez, obrigado por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.